Você é a verdade agora para você. Para quem não me conhece, eu me chamo Natan, aliás, Marcos Natan. Eu tenho 21 anos de idade. Há 9 anos atrás, eu tive a minha experiência pessoal com Jesus Cristo dentro do meu quarto. Amanhã eu vou contar um pouco dela para vocês. Há 5, quase 6 anos atrás, eu saí de casa para a vida missionária. Sou natural de Angra dos Reis, do Rio. Já morei lá em Minas Gerais, no norte de Minas, em Cordeiro. Já morei aqui no Guarulhos, São Paulo, né? E atualmente eu moro na comunidade Irmãos de Deus, na comunidade Vida, há um pouco mais de 2 anos. E a nossa casa de missão é lá no Rio de Janeiro. Então, já tenho 5 anos aí de caminhada. Espero que o Senhor me abençoe por muitos anos, mas também toda a vontade de me levar, glória a Deus, porque essa vida passa e Ele permanece para sempre, amém? Estou muito feliz de estar aqui. Eu quero contar uma coisa para vocês, né? Quando Convertei-vos começou com suas pregações há 7 anos atrás, o Natan, de Angra dos Reis, em casa, assistia às pregações. E um dia no meu coração, ainda que não tive e não tenho ambições de missão como pregar em grandes eventos, nunca tive isso, né, partilhando no meu coração. O meu sonho era pregar no mês de 2 dias. Se eu pregasse no sábado e no domingo, esse era o meu sonho. E graças a Deus, há quase 5 anos eu faço isso todos os finais de semana. Ou seja, a graça então de estar no retiro, que um dia eu olhei lá de Angra dos Reis, olha onde você chegaram, eu estou aqui, é por causa dele, ele me trouxe, e é com muita alegria que eu vim fazer essas pregações aqui para vocês. Amém? Vamos falar de Jesus por isso? Ele é maravilhoso. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Mateus, capítulo 24, versículo 1. Mateus, capítulo 24, versículo 1. Mateus 24, versículo 1. Amém, misericórdia? Gente, é assim, ó, eu não gosto de fazer uma pregação monótona. Então, se eu perguntar amém, você responde forte, eu vou entender que você tem boca e está entendendo. Amém? Amém. Feche os seus olhos um pouquinho. Deixa eu rezar por você. Ó doce e Senhora nossa, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está caído em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos nossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus 24, estou lendo. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes: vede todos esses edifícios? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Indo ele a sentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram seus discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram: quando acontecerá isso? E qual será o sinal da tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus: cuidai que ninguém vos seduza. Olha para mim, preste atenção. Cuidai para que ninguém vos seduza. Olha para mim de novo aqui, ó. Olha a importância desse versículo. Cuidai para que ninguém vos seduza. Continua, versículo 5. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu o Cristo. Seduzirão
reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, sereis mortos e sereis por minha causa. Sereis objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente e mutuamente se odiarão. Irão levantar-se muitos falsos profetas que seduzirão a muitos, e ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga aleluia. Não, vou de novo, você pode dar mais para Deus. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade, a fé de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga aleluia. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito sugestiva para nós. O mesmo texto que você lê hoje e lê amanhã, ele tem uma interpretação e traz para você uma mensagem diferente. Eu não estou dizendo a nível de doutrina e de eclesiologia e de magistério, não. Eu estou dizendo a nível de interpretação pessoal para a sua santificação. Eu tenho certeza que esse texto você já escutou alguma vez na sua vida, ainda que tenha sido proclamado na missa. E mesmo que o ano litúrgico seja dividido entre par e ímpar, e A, B e C, essa é uma leitura recorrente todos os anos. Ainda também que você tenha escutado nos evangelhos sinóticos como Marcos e Lucas, já que sinóticos são evangelhos que significam parecidos, que se entrelaçam, que se encontram. Logo, você consegue encontrar esse texto nos outros evangelhos também. Então, quando nós lemos esse texto, que é corriqueiro para o nosso dia a dia, talvez é importante olhar o contexto que ele se coloca. No tempo aqui, quando Jesus disse que o templo seria destruído, os discípulos acharam que se tratava do templo de Jerusalém, que se tratava, na verdade, também do reinado dos governadores de Roma, que Jesus viria como um rei que destruiria aquele povo e reinaria sobre todo Israel, e assim aconteceria aquilo que os judeus há muito esperavam, que era a vinda do Messias. Assim que eles achavam que Jesus viria como um rei, com coroa na cabeça, com um cavalo de fogo, com um cetro de ferro na mão, para poder governar as nações. Mas Jesus faz diferente. Ele faz, como ele disse ontem na pregação, assisti um pedaço lá de casa, eu peguei exclusivamente essa parte, sobre por que Jesus nasce como uma criança, justamente para confundir os corpos, porque diante de uma criança, como ele falou, como Santo Afonso também diz, ela é frágil, e todos aqueles que olham uma criança ficam constrangidos. Quem escreveu esse texto para nós aqui foi Mateus. Mateus, antes de ser chamado Mateus, era chamado de Levi. Você sabe quem é Levi? Eu vou te contar. Levi, ele era um cobrador de impostos. Naquela época, todas as pessoas tinham que pagar tributos, impostos a César, ao governador de Roma. E como era feita a cobrança de impostos para
iguais, todos eles com a mesma túnica, o mesmo tamanho de barba e o mesmo quipá na cabeça. E eles sentavam. Atrás de cada um dos cobradores de impostos ficava um soldado pretoriano, para que caso alguém quisesse discutir, não pagar, o soldado, ou se quisesse roubar o dinheiro, o soldado protegeria. Então, naquela fileira de mais ou menos 200 cobradores, a cada um atrás dele um soldado pretoriano, todas as pessoas iriam pagar os impostos. Então você imagina um homem que é cobrador de impostos como Levi. Ele é igual a todos os outros. São mais de 200 que cobram ao mesmo tempo. Lembrando, a mesma túnica, o mesmo tamanho de barba e o mesmo quipá na... De novo, o mesmo tamanho de... E o mesmo quipá na... Então, num determinado dia, eles foram cobrar os impostos. Quem foi lá também pagar os impostos? Jesus. Jesus com a sua trupe, ainda não completa, estava reunindo o colégio apostólico. A Bíblia diz em Lucas capítulo 3, versículo 13, que Jesus chamou quem ele quis. Isso significa que ele escolheu a dedo cada um dos apóstolos. E chegou o dia dele chamar um homem chamado Levi. Então ele vai com seus discípulos. Você imagina 200 mesas de cobrança de impostos, todos eles iguais, a mesma túnica, o mesmo tamanho de barba, o mesmo quipá na cabeça. E Jesus, olhando para os seus apóstolos, dizem: vamos numa mesa, porque tem algo aqui especial. Eu imagino Pedro perguntando: mas como que pode haver algo especial se eles todos usam a mesma? Abre a boca, gente, você tem que me ajudar. Vamos lá de novo, vocês não comeram no almoço. Como que existe algo especial? Perguntou Pedro para Jesus. Se todos eles usam a mesma, o mesmo tamanho de, e o mesmo quipá na... Jesus olhou e falou assim: não importa se eles todos são iguais, porque eu conheço cada um pelo nome. Então aqui existe uma mesa que é especial. Eu imagino que os discípulos queriam cada um ir para uma fila, para aquela que fosse mais rápido, um chamasse dizendo: cheguei primeiro, vem todo mundo pagar junto comigo. Jesus, ele tinha uma empresa, ele era carpinteiro. Isso é fictício. Ele tinha que pagar o imposto do seu CNPJ, da abertura da sua empresa, ou até mesmo da sua comunidade missionária que estava se iniciando. Só que Jesus não foi em qualquer mesa, ele foi numa mesa especial. E a mesa era do menino chamado Levi. Então você olha e imagina, Jesus entra na fila. Os 12 com cara emburrada, era a fila que estava maior, só para Jesus colocar neles um espírito de paciência. Quando chega a vez daquele homem atender Jesus, ele diz: o que você tem a pagar? E Jesus tira a sua, aspas, carteira, paga o tributo. Aquele homem olha para Jesus e diz: Shalom Adonai, o cumprimento de pode ir embora porque você já pagou. E Jesus, sem falar uma palavra, olha nos olhos dele e diz assim: Levi, vem e segue-me. Ei, meu Deus, você não está entendendo, senão você teria aplaudido. Eu vou te explicar. Aquele homem, quando Jesus diz assim, ó, Levi, vem e segue-me, a Bíblia diz que ele levantou-se e foi seguir a Jesus. A primeira pergunta que ele fez foi: como ele sabe o meu nome? Porque todos os cobradores de impostos são iguais, é a mesma mesa, é o mesmo soldado, é o mesmo tamanho de, é o mesmo quipá na... Mas ele era especial para Jesus, porque a Bíblia diz que Deus nos conhece pelo nome. Ele nos conhece a tal ponto, diz o Evangelho, que ele sabe quantos fios tem na nossa cabeça. Então na hora que ele diz: Levi, vem e segue-me, e dá as costas, Levi se pergunta: como esse homem sabe meu nome? Eu imagino que Jesus escuta o coração de Levi, porque Jesus fala com a alma de Levi, e a alma que responde é a alma que lá dentro do coração escuta a voz do seu pastor. E eu imagino Jesus voltando e dizendo assim: ó, querido,
eu vim aqui nessa fila pagar os impostos. Você não sabia, mas na verdade eu sei muito mais do que o seu nome, porque eu te tenho na palma da minha mão e eu te trago sobre a pupila dos meus olhos. Ah, meu Deus, ele conhece Levi pelo nome. Gente, eu não sei se você percebeu, mas é a conversão mais rápida da Bíblia. Diga para quem está do seu lado, é a mais rápida, irmão. É a mais rápida. Alguém poderia dizer assim, mas Nossa Senhora se converteu desde o nascimento. Tudo bem, ela não precisou, ela nasceu predestinada. É claro que ela teve que dar o sim, mas vocês estão me entendendo, amém? Então Jesus diz, vem e segue-me. Ele levanta, abandona tudo e segue a Jesus. Jesus, ele revela quem é aquele homem. E a ênfase que eu quero fazer nessa pregação é sobre a velocidade do chamado e da resposta de Levi. O que nós precisamos de Levi hoje é a rapidez da resposta daquele homem. Porque quem veio aqui no primeiro convertei-vos? No segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. Mas por que então não converteu ainda? Diga para quem está do seu lado, você tem que me ajudar, irmão. Não, você começa me ajudando abrindo a boca. Diga para quem está do seu lado, abre a sua boca, por favor. Olha para mim aqui, diga para quem está do seu lado, você tem que me ajudar, meu irmão. Irmão, colocaram a pessoa certa para pregar depois do almoço. Eu vou fazer vocês sacudir quem está do lado, falar para quem está do lado, interagir. E se não abrir a boca, eu mando abrir a boca. Diga para quem está do seu lado, abre a sua boca, meu irmão. Jesus então ele revelou quem era aquele homem, e é por isso que ele responde prontamente. Ele abandona tudo, ele não responde nada. A Bíblia só diz o seguinte, que ele levantou e seguiu a Jesus. Como um outro cobrador de impostos também, que eu poderia embasar isso. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Com certeza sabiam quem ele era. Eu não disse no início, mas os cobradores eram todos iguais, porque como eram judeus, como eram da Galiléia, como os da Galiléia, como eram de Cafarnaum, como os de Cafarnaum, eles precisavam estar meio que camuflados. Porque você imagina, você descobrir que o seu vizinho é aquele que está roubando de você, cobrando impostos? Porque naquela época todos os cobradores, ou 90% deles, eram tidos como homens de má vida, que usurpavam das pessoas. Se a pessoa tinha que pagar 100 denários, eles cobravam 150. Se eram 50 dracmas, eles cobravam 60. Enchiam seu bolso, e Zaqueu era um deles. É por isso que quando Jesus está indo para Jericó, se não me engano, Zaqueu ele sobe em cima de uma árvore. Não era porque a Bíblia diz que ele era de baixa estatura. Isso é quem escreveu, que é o agiógrafo, que entendeu. Mas eu acredito que na verdade Zaqueu estava escondido. Natan me prova, eu te provo. Porque quando Jesus está passando no caminho e ele vê Zaqueu na árvore, ele já começa chamando pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. Ele desce assim, ó: eu sei que eu sou Zaqueu, e tudo que eu roubei, gente, eu vou devolver 4 vezes mais. Imagina a multidão. Jesus revela o escondido, o cobrador de impostos, mas aos olhos de Deus tudo é nu e descoberto. Aí sim se encaixa aquilo que o Hélio disse na pregação, 1 Samuel capítulo 16 versículo 7. O homem vê a face, meu irmão, mas Deus vê o coração. Ele, quando chama Zaqueu, ele desce prontamente. Olha, uma conversão rápida também. A de Zaqueu: Zaqueu, desce, hoje eu vou me hospedar na tua casa. Já desce dizendo: eu já me converti, então tudo que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Diga para quem está do seu lado: rapidez no chamado. Mas eu estou falando de Levi. Agora Jesus então vai para o banquete na casa de Levi. E aquela velha historinha que nós conhecemos.
Jesus entra na casa dele, começa a comer. Os fariseus de fora da casa: olha como esse homem come com pecadores. E lá de dentro, Jesus, porque conhece o coração, dá uma resposta: eu não vim para aqueles que não precisam de médico, eu vim para aqueles que são doentes. Eu não vim para os justos que não precisam de conversão, mas eu vim para os pecadores. Glória a Deus, diga aleluia. E agora é Mateus que escreve o texto que nós lemos. Já convertido, ele escreve o evangelho dele mesmo, Evangelho de Mateus, capítulo 24, que nós lemos agora. E por que, Natan, que Mateus escreve então sobre a volta de Jesus? E por que ele entende tanto isso? Por dois motivos. O primeiro, Mateus é judeu, ele está naquela realidade, ele sabe então que vai vir um Messias. Só que aquela visão que eu disse no começo, Mateus também tem. Acha que Jesus virá num cavalo de fogo, com um cetro de ferro, para governar as nações e instaurar o reino de Israel. E a segunda coisa, e ele escreve sobre Jesus está voltando, porque ele, com a sua rápida resposta à conversão, acredita que a volta de Cristo é iminente. É aquilo que Paulo ensinava, se eu não me engano, aos Tessalonicenses, de que a volta de Cristo é iminente. Tanto que ele teve que escrever a segunda carta para explicar: calma, é iminente, mas não é hoje. Ainda algumas coisas precisam acontecer. E Mateus acredita nisso. Ele acredita que Jesus está prestes a chegar, e é por isso que ele responde rapidamente o chamado. E é sobre isso que eu quero pregar. Nós temos que nessa pregação entender que a nossa resposta tem que ser como a de Mateus, rápida. Não tem tempo para perder. Aumenta o seu violão, por favor, meu irmão. Nós não temos tempo para perder. Jesus vai voltar. Se aquilo que quando Mateus escreveu eram sinais, nós agora estamos vivendo pós-sinais. Como assim, Natan? Eu te explico. Jesus disse: quando escutarem rumores de guerra, falações, conspirações, aí vocês se preocupam? Não, porque ainda não é o... Mas irmãos, nós não estamos ouvindo falar sobre guerra, nós estamos vivendo em guerra. Quando foi o ano da Primeira Guerra Mundial? Quando foi o ano da Segunda Guerra Mundial? Quem é bom de data aí? Nós já estamos em 2019, irmão. Agora podemos, como Paulo ou como Mateus, dizer: a volta dele é iminente. Se perguntassem hoje os discípulos a Jesus como fizeram: quando vai acontecer isso? Quando será o sinal da sua volta, do fim do mundo? Porque o fim do mundo, aqui essa passagem é escatológica. Escatologia, estudo do final dos tempos. Parousia, estudo da volta de Jesus. Mariologia, estudo sobre Maria. Teologia, estudo sobre Deus. Eu estou entendendo tudo. Diga para quem está do seu lado: eu estou entendendo tudo, irmão. E a boca você tem dificuldade. Eu estou gritando e você não abre a boca. Diga para quem está do seu lado: eu estou entendendo tudo, meu irmão. Não, olha para mim, agora eu quero com um gesto. Olha para quem está do outro lado e fala assim: eu estou entendendo tudo, irmão. Então nessa passagem escatológica, ele está falando de quando Jesus Cristo vai voltar, de quando será o final dos tempos. E nós já estamos vivendo. E é por isso que eu separei 4 coisas para essa pregação. Diga para quem está do seu lado: prepara o seu coração, meu irmão. Diga para quem está do seu lado: prepara o seu coração, irmão. Diga para ele: prepara abrindo a boca, prepara, diga. Até o final a gente chega lá. Nos vídeos o Convertemos era tão animado. Complicado. É final dos tempos, entendi. Glória a Deus. Primeira coisa, repita comigo: Deus tem pressa. Mais forte: Deus tem pressa de uma resposta. Olha para mim. Você tem um lugar. Deus, Ele quer uma resposta sua. Deus tem pressa da sua resposta. Ei, atenção. Eu não vim lá do Rio de Janeiro com o pé machucado,
com dor de cabeça. O Hélio não veio lá de Brasília. O Guilherme não veio lá do Rio. Não. Nós não viemos para você achar que não, isso aqui tudo que a gente faz, na verdade é muito motivacional, é só para você sair daqui um pouco melhor. Não! É porque você tem um lugar na casa de Deus. Você tem um lugar, mais ainda, você tem um lugar no céu, como o Hélio pregava. Tem um lugar que te espera, mas para isso, Deus tem pressa de uma resposta minha e sua. Ele tem pressa. Precisa ser como Levi: vem e segue-me, vem e segue-me, vem e segue-me. Jesus só disse isso para ele. E quantas vezes você, principalmente que vem a milhões de converteiros, Jesus está dizendo para você: vem, segue-me, e você não segue ele? Ah, meu irmão, Deus tem pressa de uma resposta. Deus tem pressa. É como ele dizia também, o Guilherme, é uma conversão. É por isso convertei-vos. É uma metanoia, é uma mudança brusca de direção. Para quê, gente? Para que nós mudemos como Mateus. Para que nós, como Zaqueu, por exemplo, respondamos: Senhor, eu já vou justificando meu pecado. Tudo que eu roubei, eu vou devolver. Porque olha, eu não vou esperar mais um convertei-vos. É hoje que eu vou me converter e vou começar a seguir você. Diga para quem está do seu lado: Deus tem pressa, meu irmão. Você tem um lugar. Deus quer contar com você. Do mesmo jeito que Ele chamou os discípulos, Ele te chama hoje. Ele te chama. Você tem um lugar especial na casa de Deus. Você tem um lugar. Você tem um chamado. Independente se você é missionário, independente, meu irmão. Todo mundo tem uma responsabilidade. A Bíblia diz, se eu não me engano, em Mateus capítulo 7, versículo 32, que a messe é grande, mas poucos são os operários. Nós precisamos nos levantar nesse encontro, fazer do nosso dia a dia uma vida sobrenatural. Foi aquilo que o Guilherme pregou mais cedo. É algo para martelar dentro do seu coração, meu irmão. Porque não basta vir à igreja, não basta ir à missa, porque judeu por judeu, Mateus era. Ele nasceu naquela região, ele conhecia das leis. Imagina, gente, um homem que abriu mão de tantas coisas. Ele provavelmente, como cobrador de impostos, ele teria direito à dupla cidadania, judaica e romana. Provavelmente ele era um poliglota, falava grego e hebraico para se comunicar com Roma e também com onde ele morava. Falava também o aramaico, que é o dialeto, porque Jesus falava aramaico. Olha tudo que ele abriu mão para seguir a Jesus. Imagina o dinheiro que ele não tinha. Imagina o quanto que ele não tinha roubado. Imagina o quanto que ele não poderia colocar com caixa 2 aqui no bolso dele. Ele já tinha má fama, ele não tinha por que ser honesto. Mas ele abandona tudo e responde prontamente ao chamado de Jesus. E é a mesma coisa. É a mesma coisa que nós precisamos também fazer. Responder prontamente o chamado de Deus. Deus tem pressa, meus irmãos. Deus tem pressa. Deus quer usar de nós. Ele quer usar da nossa vida, do nosso coração. Ah, gente, quanto que Deus espera de mim, de você. Nós temos um lugar. Deus nos convida hoje a tomar posse do nosso lugar no reino de Deus. Você acha que o seu trabalho é só vir no grupo de oração e acolher as pessoas? Não, meu irmão. É porque o seu trabalho é acolhendo as pessoas. Em cada abraço que você dá, é Deus curando a vida dela. Você tem importância.
É por isso que Jesus chama Mateus pelo nome e te chama pelo nome também. Você é importante para o reino. Você não é casado ainda, mas o dia que você for casado, cada filho que você gerar já estava sonhado no coração de Deus. Os filhos que você gerou já são plano de Deus e já eram antes de você pensar em conceber. Todos temos uma missão. É por meio de nós que o mundo vai conhecer a Deus. Foi dito em uma das pregações de que o mundo, diz o livro de Romanos, espera a criação ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Ansiosamente. Ah, meus irmãos, ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que as pessoas na sua casa estão esperando? Você tomar posição de convertê-los e lá para dentro levar essa conversão para sua casa. É começar a ser exemplo, testemunho. Mas para isso é preciso responder apressadamente o chamado de Jesus. Diga para quem está do seu lado: Deus conta com você, meu irmão. Segunda coisa, não perca tempo. Diga comigo, mais forte. Não importa quanto tempo você perdeu até aqui, Deus hoje Ele quer começar a escrever uma nova história. A partir de hoje a sua vida não será mais a mesma. Mas não perca tempo. Mateus perdeu muito tempo, Levi perdeu muito tempo na coletoria. Mas quando ele encontrou Jesus, ele fez aquele encontro valer. Você não veio aqui à toa. Não. Não é só um final de semana. Pode aumentar um pouquinho mais, por favor? Que eu não estou conseguindo escutar. Parece que só está no retorno. Tiver como colocar nas caixas? Olha para mim. O que eu falei, repito. Levi, ele havia perdido muito tempo na coletoria de impostos. Mas quando Jesus disse para ele: vem e segue-me, ele fez o chamado de Deus valer. Ele não perdeu mais tempo. Se ainda não te chamaram, Jesus hoje está dizendo para você: vem e segue-me. E eu espero que a sua atitude seja como a dele, de apressadamente responder o chamado de Deus. Nós não podemos mais perder tempo. Não podemos. Deus, Ele espera de nós uma resposta. Deus não quer saber o tempo que você perdeu até chegar aqui. Não! Ele quer saber de agora, irmão. Ah, Natan, mas eu já sou da igreja há 30 anos. Irmão, você está fazendo o 8º convertei-vos. É porque a gente precisa se converter todos os dias. Pode passar mais 30. A gente vai precisar todos os dias escutar o chamado de Jesus dizendo para nós: vem e segue-me. Não perca tempo. A gente perde tempo com tantas coisas hoje e deixa de fazer as coisas de Deus, gente. Você pode dizer assim: Natan, eu estou na igreja, mas eu vou te falar a verdade. Eu não rezo mais, eu não leio mais a Bíblia. Na verdade tem um bom tempo que eu não me confesso. Eu estou sem comungar faz não sei quanto tempo. Meu irmão, todos os dias é dia de voltar. Jesus, Ele não joga o seu pecado e o seu passado na sua cara, meu irmão. A prova disso é Levi. Depois que Levi levantou, ele olhou para Jesus e falou: eu vou dar um banquete na minha casa para você. Jesus me olhou e disse: eu não vou comer na sua casa porque você tem má fama. Não. Jesus não joga o seu passado na sua cara. A hora que você entrou aqui, meu irmão, a sua vida ficou para fora.
Ele não joga o seu pecado na sua cara, sabe por quê? Porque 2 Coríntios 5,17 diz que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou-se o que era velho, eis que tudo se fez novo. Ele não joga o seu pecado e o seu passado na sua cara, porque a partir do convertermos ele vai escrever uma nova história. Uma nova história, meu irmão. Eu não sei como você chegou aqui, mas querido, eu estou te dizendo que a partir de hoje a sua vida será totalmente transformada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não perca tempo, não perca tempo mais. Chega de ficar em casa, sentado com a bunda no sofá, vendo Netflix, vendo novela, vendo uma... Chega. Deus espera de nós uma resposta apressada, de abandonar tudo e segui-lo. São Bernardo de Claraval diz assim, ó: todo tempo que nós não usamos para Deus é tempo perdido, gente. Você diz assim: ah, Natan, eu não rezo, mas aí você tem tempo para assistir novela, tem tempo para fazer passeio, para ir no shopping, para ver filme no cinema, para assistir Netflix, para assistir série. Ah, meu Deus! Diga para quem está do seu lado: você precisa se converter, meu irmão. Eu também. Não podemos perder mais tempo. O oitavo convertei-vos, escute, olhe para mim. O oitavo convertei-vos não foi feito para brincadeira. Eu sempre escutei da minha casa os convertei-vos dizendo o seguinte, que é um retiro maduro, de gente de Deus. Mas a gente sabe que às vezes pessoas que estão aqui e se não afastadas, não tem problema. Hoje você voltou e Ele vai escrever uma nova história e você vai recomeçar. Não perca tempo, não perca. Agora eu entendo São Paulo. Filipenses 3,16. Na verdade, eu julgo como perda todas as coisas em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar a Cristo e estar com Ele. Ele tem tudo como perda. Por quê? Porque ele, como Levi, quando escutou o chamado de Jesus na estrada de Damasco, ele largou tudo e começou a segui-lo. Tem que ser apressada, Hélio, a nossa resposta. Não podemos tardar. Não, amanhã eu me converto. Não, amanhã eu rezo. Não, amanhã eu confesso. Não, é hoje. O passado já se foi. Não existe. Você pode infartar agora me escutando nessa pregação. No livro de Santo Afonso, sobre a preparação para a morte, gente. Meu Deus do céu, como não viver pensando que você pode morrer a cada segundo? A cada segundo, meu Deus. Essa era a vida dos santos. A arte deles de viver a santidade era porque eles viviam um dia intensamente, como se eles não tivessem outra oportunidade para amar mais a Jesus. É por isso que Mateus não pensa duas vezes. Não, primeiro eu vou em Roma pedir minha demissão, porque assim, né, carteira assinada, cobrando impostos, soldado está atrás de mim, me pega pelo... Não! Sai mesmo, quebra tudo, dinheiro, fica tudo para trás. Não perca tempo. Não perde. Não é amanhã, não, é hoje. É hoje. Vou te contar uma história. Tem um livrinho chamado Tesouros de Exemplos, e tem uma história belíssima que eu quero contar para vocês. Só que eu preciso de ajuda. Você quer escutar? Diga aleluia. Vamos lá. Na época do rei Henrique IV, eu não lembro se é quarto ou quinto, mas tudo bem. Naquela época você sabe que os jogos, eles eram feitos em estádios. A população se reunia e acontecia algum jogo ali de cavalo, de, sei lá, de qualquer coisa naquela época. E um dia, um homem foi diante do rei e disse assim para ele: Rei! Ele disse: Oi,
Ele disse: eu quero fazer um jogo inusitado. E ele disse: como ele disse? Mais forte. Aí o rei perguntou: qual jogo? E ele olhou e disse assim para o rei: é o seguinte, reúne todo mundo na arena, senta lá, que o jogo que eu vou fazer vai deixar todo mundo boquiaberto. E o rei disse, de novo, e o rei disse, todo mundo foi para aquela arena, sentou-se, a população aplaudia gritando, hey! E a população gritava, de novo, e a população gritava, e o rei dizia, olha o que ele fez. Todo mundo reunido, o rei sentou na sua cátedra, a população inteira em volta sentada no estádio. Aquele homem colocou uma estaca de madeira no meio daquele estádio, pegou uma agulha, fincou na estaca de madeira, pegou uma linha, subiu no seu cavalo e começou a galopar. Pocotó, pocotó. A proposta dele para o rei no dia anterior foi: eu de cima do meu cavalo, eu vou passar a linha pelo buraco da agulha, pegar do outro lado, sem cair do cavalo e continuar galopando. E o rei disse, no estádio, a população é loucura, o rei admiradíssimo. E ele montou o seu cavalo, a estaca no meio da arena, a agulha fincada na estaca, e com uma corda na mão, um fio de agulha de costurar, ele foi galopando, galopando, galopando. E a população gritava. Vocês são ruins demais. E a população gritava. E ele, pocotó, e o rei boquiaberto. E ele com seu cavalo, a estaca no meio. Quando ele estava chegando perto, ele pegou, passou o fio, a linha, pelo buraco da agulha, pegou do outro lado, não caiu do cavalo e continuou galopando. E a população começou a gritar. Não, começou a gritar. E o rei... E todo mundo é loucura, uma festa no estádio. Vamos aplaudir esse homem maravilhoso. Mais alto, gente, ele merece. Desceu do seu cavalo, foi diante do rei. O rei se levantou da cátedra para recebê-lo. Ele chegou, se prostrou. O rei, levanta. Eita, deixa eu te perguntar, isso é bom mesmo, hein? Quanto tempo você demorou para conseguir fazer isso? Porque é uma coisa muito difícil. As mais velhas que costuram aqui sabem. Quando você vai colocar o fio na agulha, você pede pro seu neto que a sua vista nem tá dando muito certo mais. Aí ele olhou pro rei e disse assim: 15 anos. Eu demorei 15 anos incansavelmente. Eu acordava mais cedo, eu dormia mais tarde, e eu estava ali, fazendo todos os dias. Eu troquei de cavalo treinando mais de 3.000 vezes, porque os cavalos não aguentavam, era exaustivo. Eu ficava sem comer, tudo isso porque eu não queria perder tempo ali, eu queria estar todos os dias para conseguir fazer um jogo que ninguém faria em toda a humanidade. E o rei disse... Aí o rei disse assim, muito bem, 15 anos? Ele, incansavelmente. E o rei disse assim, então perfeito, então você vai ficar 15 anos no calabouço da prisão, porque você ficou 15 anos treinando para um jogo que não vale de nada, enquanto você poderia estar me servindo. Moral da história: será que quando Deus nos encontrar, porque Ele está voltando, Ele vai olhar para a nossa vida e vai dizer: quanto tempo perdido? Só que aí não serão 15 anos, será uma eternidade afastada de Deus no inferno. Quanto tempo você tem perdido, meu irmão? Ao que você dá importância? Para sua família? Para os seus? Ou para final de semana e tomar cachaça na porta do bar? Para ir para a domingueira,
assistir show de sertanejo, show de rock, show de Sandy Júnior, que tá na moda agora, né? Tá fazendo turnê, um monte de católico indo, parabéns. Um jeito maravilhoso de cuidar da sua alma. Não perca tempo. A vida passa, gente. Olha aquele homem do Evangelho, Jesus dizendo: um homem tinha uma grande vinha, ele tinha uma grande produção de trigo. Naquele ano ele teve muita coisa, e tanta coisa que não tinha onde guardar. E se perguntou: o que eu vou fazer? Eu tenho muito. Tive uma ideia: vou construir celeiros, eu vou colocar tudo lá dentro, e depois eu vou dizer para mim mesmo: descansa, você agora tem muito, está rico demais, não trabalha. E Jesus disse: louco, se fosse eu diria idiota, né? Mas Jesus disse: louco, não sabia que essa mesma noite lhe será pedida a tua alma? Escute uma coisa, tá cheio de gente na igreja dizendo: ah não, mas eu vou correr atrás, né? Porque você sabe que tem que correr atrás, porque a vida tá difícil, tem que trabalhar. Eu sei como é que... Não, porque você não paga aluguel, Natan. Eu já paguei aluguel, eu já trabalhei, eu já morei sozinho. Teve época que eu comia 3 biscoitos de água e sal e tomava 3 dedos de café, era a única coisa que tinha. Mas eu fui fiel a Deus e Ele me honrou. E por que não vai honrar você? Eu não sou melhor que você. Pelo contrário, para estar aqui na frente, com certeza eu sou muito pior. Então não perca tempo, meu irmão. Não perca tempo. Diga para quem está do seu lado: meu irmão, você não pode perder tempo mais. Olha o que Jesus disse. Olha aqui, eu repeti 3 vezes: cuidado para que ninguém vos seduza. Está cheio de gente na igreja seduzido pelo mundo e pelas coisas do mundo. Terceira coisa é isso: cuidado para que ninguém vos seduza. O diabo engana a gente. O Hélio pregou sobre o pecado ontem. Gente, Adão e Eva eram imaculados. A serpente enganou um ser humano perfeito. Não, você não está entendendo. Cuidado para que o mundo não vos seduza. A gente está vendido, gente. A gente deixa de vir no grupo de oração porque chove. Não tem como, gente. O mundo está aí todo relativista. Uma outra coisa que o mundo hoje tem pregado tanto, que é o sincretismo religioso, onde não, todas as religiões são boas. O importante é o coração, o amor. Ah, meu irmão, se todas as religiões são boas, Jesus não é Deus e não ressuscitou. Mas como isso é mentira, nós cremos que Ele ressuscitou e Ele é o único Salvador da nossa vida, irmão. Ele é o único Salvador. Diga para quem está do seu lado: cuidado para que ninguém vos seduza. Pega aí comigo, rapidinho, 2 Timóteo, para você ter uma ideia. 2 Timóteo 3:1. Olha o que diz sobre os últimos dias. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos,
rebeldes aos pais. Olha para mim aqui, juventude. Está batendo porta com seus pais? Está gritando com a sua mãe? Para quem ouvir também. Continua. Rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigo dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigo dos prazeres e inimigo de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Olha para mim. Ostentarão aparência de vaidade. Dessa gente, afasta-te, porque eles são desleais à verdade. Quanto tempo eu estou pregando já? Falta quanto tempo? Estou 1 hora, deu agora. Acabei de ver. Estou pregando 1 hora já, não estou, irmão? Termino com essa passagem. Eu disse 3 coisas só na pregação. A última eu vou dizer agora, para a conclusão. Misericórdia é a última tábua da salvação. Vamos recapitular a pregação. O tema dessa pregação é ser rápido ao responder o chamado de Jesus. Primeiro, Deus tem pressa de uma resposta. Segundo, não perca tempo. Terceiro, cuidado para que ninguém vos seduza. Mas quarto, a misericórdia é a última tábua da salvação. Você pode ter chego aqui e estar vivendo tudo o que eu acabei de dizer. A última tábua é para você. É a misericórdia de Jesus e ela te chama nessa hora. Você pode ter sido como Levi, cobrador de impostos, ou como esse aqui, ó, que diz São Paulo a Timóteo: fanfarrão, beberrão, desalmado, arrogante, rebeldes aos pais. Mas não importa, porque exige de Deus misericórdia para você. Ele te chama. Não perca tempo. Cuidado para que ninguém vos seduza, e responda apressadamente o seu chamado, porque como escreveu Mateus no evangelho que nós lemos, ele, Jesus, aquele que subiu para o céu em honra, glória e rodeado de anjos, vai voltar e governará por toda a eternidade no mundo e nos nossos corações. Amém? Fica de pé. Fecha os seus olhos um pouquinho. Feche os seus olhos, filho. Feche seus olhos, vamos rezar. Levante seus braços o mais alto que você puder e peça a Jesus para derramar mais uma vez o Espírito dele sobre o seu coração. Repita assim comigo: Jesus, hoje eu quero responder apressadamente o seu chamado. Diga: Jesus, eu não quero. Diga: Jesus, eu não quero perder tempo. Diga: Jesus, eu não quero
ser seduzido pelo mundo, pelas coisas do mundo ou pelo diabo. Diga, meu filho, e pelo diabo. Eu não quero Jesus, eu renuncio e hoje respondo o seu chamado. Levante seus braços agora e peça ao Espírito Santo com suas palavras. Espírito Santo de Deus, abra o céu nessa tarde sobre nós. Derrama sobre o nosso coração uma unção de santidade. Nós queremos, Jesus, viver o Evangelho. Nós queremos ser aquilo que o Senhor espera de nós. Traz ao nosso coração o espírito de santidade. Nós cremos que o Senhor irá voltar e nós estamos ansiosos pela sua volta. Vem, Deus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Pode voltar, Jesus. Eu estou preparado, porque eu te respondo. Levante a sua voz, filho. Levante a sua voz. Deus quer escutar a sua voz. Nós queremos te entregar a nossa vida, a nossa família, o nosso coração. Nós não tardaremos a conversão, Jesus. É hoje, no 8º convertei-vos. Nós não vamos esperar amanhã. Nós queremos agora. Agora, Jesus, manda o teu Espírito, porque a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, convencerá a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Irie sole le candela la bassole le basso.